Oi, pessoal, voltei. A gente teve um probleminha aí de compartilhamento de tela. Eu saí, entrei novamente. Eu vou convidar o Val aqui pra gente continuar. Vamos lá. Acho que agora vai. Bom, vamos lá. Agora sim. Agora sim, né? Só. Agora sim. Ah, Agora ah, vai. boa tarde. Boa tarde, Val. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, Muito obrigado. eu fico agradecida de você ter aceitado, né? Porque a gente sabe da correria que é, principalmente quem é professor, a gente sabe da loucura, né? E ainda você tem várias atividades, mas a gente conseguiu um espaço aí para conseguir se falar. Sim, sim, né? Ainda é 1 hora da tarde, né? Você vê, às vezes não é nem um horário assim, o pessoal costuma fazer live, né? Mas é isso que você Aham. falou, um horário no meio da tarde para poder fazer, né? E a gente Deixa vai eu deixar gravado aqui também, né? pedir se tem alguém da Estúdio Arte que está aqui, pedir para compartilhar lá nos grupos. Eu falei pro pessoal que a gente ia estar, né? Eu coloquei E lá no grupo o link, mas é bom o pessoal que estiver aqui vendo a gente colocar novamente lá, que aí já entra colocar direto. isso, tá Então, joia? se tiver alguém vendo a gente aqui, coloca lá no grupo para o pessoal poder acompanhar também. Isso, E a gente vai deixar gravado aqui também depois, aí se o pessoal quiser depois assistir, né, num outro momento. Bom, sim. eu vou falar rapidamente, então, só para quem então não conhece a Faros com Talentos. A Faros com Talentos é um projeto que é meu, da Rose, né? Eu tenho a Faros Etiquetas, que é a empresa que faz as etiquetas personalizadas, como muita gente já conhece. Mas dentro da Faros Etiquetas, a gente viu a necessidade de trabalhar com a divulgação de talentos, porque a gente trabalha com pessoas do Brasil e fora do Brasil também, e que tem muita gente talentosa, né? E de diversos segmentos, né? Às vezes a gente fala do talento por ser etiqueta, é só da moda, do vestuário, mas não, tem talentos de diversas profissões, diversos serviços, enfim. E aí eu tive a ideia de fazer um canal, um perfil, enfim, para a gente poder ter esse bate-papo e mostrar o talento de outras pessoas, de outras profissões, para que as pessoas conheçam. E eu acho até que serve de inspiração, né, Val? Eu acho que às vezes a gente tem lá dentro um talento escondido É, que a gente acha que não é talento, que é coisa da nossa cabeça. E às vezes você vendo uma live, você conversando com uma pessoa que faz aquilo que você gostaria de fazer, parece que desperta eu falo que uma luzinha e isso começa a bater mais forte. Então, a Faros com Talentos tem como principal objetivo a divulgação de talentos de diversos segmentos, enfim, de diversos setores aí. E é isso que a gente está buscando, é mostrar os talentos aí para todo mundo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer você mais uma vez pelo convite, seja muito bem-vindo. E agora a palavra é com o Val. Ele obrigado. vai falar um pouquinho quem é o Val, o que ele faz. Ele falou tanta coisa para mim que eu fico até. Eu prefiro que ele fale, porque senão vai que eu me atropelo aí no meio do caminho. São muitos anos de história, porque o Val, ele não, eu chamo ele de professor, porque ele é professor também da minha filha, mas ele tem uma bagagem muito grande. Eu acho que ele tem muita coisa também para oferecer para a gente aí. Vou deixar a palavra com você agora, Val. Fala quem é Obrigado, você. obrigado, muito obrigado, tá? E sinta-se à vontade, tá bom? É, é difícil falar de mim, na verdade eu não gosto muito de falar de mim, né? Mas hoje eu tô quase fazendo 50 anos de idade, eu tenho 49, né? E hoje eu me sinto mais realizado. Porque a alegria, né? A alegria da vida é poder fazer aquilo que eu gosto, né? Você fala assim, mas você é um cara que faz o que você gosta? Eu sou esse cara que faz o que gosta. É fácil fazer? Não é fácil. Tem momentos, tem dias que você fica chateado, você fica, não, tem dia que nada dá certo, parece que, nossa, não, né? Mas eu sou essa pessoa, né? Eu acho que eu consegui, né? Não consegui chegar no final do ano fazer 50 anos fazendo o que eu gosto.
E o talento, né, que você começou falando, é aquilo que está dentro da gente, que quando você faz aquilo que é o talento, que é aquilo que você parece que Deus colocou ali no coração, você faz com mais leveza, né? Então a minha vida toda eu não sei fazer outra coisa, além de arte, de ser professor, né, de trabalhar com isso. Então, falar de mim, eu me lembro de criança desenhando, depois eu fui fazer curso, né, quando eu era adolescente, aí quando chegou a época da faculdade, eu fiz técnico em contabilidade, nunca trabalhei com contabilidade, Nada né, a ver. é, nada a ver, né, e era uma época que você tinha que optar, era muito curso técnico, né, que o Estado oferecia e eu fui fazer. Mas aí quando chegou a época da faculdade, eu fiz arte pela PUC Campinas. Nessa época eu já trabalhava, né, eu trabalho desde os 15 anos, trabalho mesmo, formalmente, né, o dia todo, estudava à noite, né, e eu fui fazer arte, e eu tinha certeza daquilo que eu queria já, né? Então eu com 18, 19 anos eu tinha já essa certeza. Nessa idade eu já participava de exposições. Eu venho de Paulínia, minha cidade, minha família é criada em Paulínia. Então eu venho de Paulínia e ali eu já participava de exposições. O meu professor levava a gente para museu, né? Então eu me sentia muito à vontade. Então, depois da faculdade de artes, eu fiz pedagogia, fiz mesmo pedagogia, 2 anos, que era uma complementação, né? Que a matéria que você já tinha estudado, ela é eliminada do currículo, então o curso de 3 anos vinha para 2 anos e tal. E depois disso, eu fiz arte terapia, eu fiz a minha pós em arte terapia, que é uma coisa que eu falo pouco, mas eu atuo bastante, né? Eu gosto muito dessa parte terapêutica que a arte proporciona, né? Então eu sempre tive esse caminho da parte terapêutica. Eu não sou psicólogo, tá? Eu não fiz psicologia, nada disso, mas através desse olhar, vou falar assim, diferenciado, né? Esse olhar, você pode desenvolver, ajudar, desenvolver, estimular para crianças que têm alguma deficiência, né? Então eu sempre gostei muito disso. Então há mais de 15 anos que eu estudo a arte na questão da terapia, a arte e a psicologia, isso tudo, tá bom? E assim, tenho como artista, eu tenho exposição em praticamente todas as capitais do Brasil, né? Os países da América Latina, quase todos os países eu já participei de exposições coletivas. Eu participei de grupos, um grupo chamado Até Olho Latino, um grupo muito bom aqui do Brasil, artistas brasileiros. E então você mandava o desenho, a pintura, vídeo arte, né? Então foi um período da minha vida onde eu me dedicava muito como artista, né? Então eu produzia muito, 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 né? E então todo mês eu estava participando de uma exposição em uma cidade diferente, né? E então foi um momento assim de bastante intensidade artística, tá bom? Não que eu não faça hoje, eu faço, mas hoje o meu foco mudou um pouco. Por quê? Eu sempre dei aula. Eu dou aula formalmente desde os 19 anos, né? Eu lembro que eu estava no terceiro ano da faculdade e eu já comecei a dar aula. E essa aula que eu dou na Estúdio Arte, esse de ensino técnica, eu sempre trabalhei também. Mas era freelance, era informal, vou falar assim, né? E a ideia de ter o meu ateliê, o meu estúdio, era tipo como se, quando eu me aposentasse, né? Não sei aqui quem me conhece ou não, mas eu dou aula na Prefeitura de Americana há 22 anos, concursado. E agora em janeiro, mês passado, eu exonerei um cargo do Estado de 24 anos, né? Então eu exonerei por quê? Porque a Estúdio Arte hoje é o meu projeto de vida, né? Na verdade, ia ser quando eu me aposentasse. Só que eu antecipei esse projeto, né? Praticamente, acho que uns 15 anos eu antecipei, né? Mas eu estou muito feliz porque tem dado muito certo
E então foi isso que aconteceu. É, a minha produção como artista, ela reduziu um pouco, por quê? Porque parece que é fácil, mas você tem muito gasto como artista. Mas muito mesmo, tá? Não vou falar assim, ah, você Eu gasta sei. R$ 100. Não é. Você gasta para fazer a obra, depois você tem que mandar a obra. Se é um desenho em um papel que você manda pelo correio, é mais barato. Mas dependendo do que eu fazia escultura, tela, tudo, eu tinha que levar, né? Para eu levar, eu perdi um dia de trabalho, mas então é muito gasto. E aí, a minha família, né? Tem a Alexandra, acho que a Alexandra deve estar aí, eu não sei, qualquer coisa ela manda um oi. Que eu não vi quem entrou ou não. Então eu Só dando uma tenho. pausinha, o pessoal da Estúdio Arte que estiver aí, manda um oi pra gente aí, Mando, né? E já mando um oi, aproveita e mando. compartilha, já aproveita e compartilha aí também, para o pessoal poder acompanhar. Porque eu não estou vendo aqui, mas aí o pessoal vai mandando um oi. Então, eu dei essa. Não é que eu parei de produzir como artista, mas digamos assim, eu invisto menos, sabe? Por quê? Porque é muito dinheiro mesmo, né? E você fala, mas o retorno? O retorno, eu ganhei prêmios, eu ganhei vários prêmios, né? Mas a Alexandra tá lá, acabei de ver, ó, amor da minha vida aí, né? E aí você tem que priorizar, na verdade você tem que priorizar, né? Então não tem como eu pegar a moto ou o carro e ir para São Paulo levar uma tela e perder um dia lá, tudo, né? E então eu acho que são fases da vida onde você prioriza. Então quando eu recebo os convites para expor, geralmente a primeira coisa que eu vejo é o custo, né? E aí eu vejo o custo, vejo se dá para ir, se não dá para ir, né? Porque não, nessa época, há tempo atrás, enchi o carro de tela, vocês não têm noção. Era doideira, né? E Então eu fazia isso quando tudo. ele fala tela, gente, é assim, quem não é do ramo, ele se formou na PUC, eu também, mais ou menos na mesma época, né? Eu e o Val, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E É, eu lembro que eu sou formada em comunicação social, mas eu tinha um colega, né, de viagem que fazia artes na época, não era o Val, era uma outra pessoa. E eu lembro que na época da faculdade ele levava umas pastas que não cabe aqui na tela, eram umas coisas imensas, né? Então não é o tipo de coisa que você coloca numa mochila e sobe numa moto e leva, né? Não dá para o motoboy levar, digamos assim. não Tem dá. toda uma estrutura, tem todo um planejamento para você carregar aquilo, até porque é o seu trabalho, né? Então não dá É, para levar de qualquer jeito. Então eu lembro disso porque eu lembro do cuidado que ele tinha, isso ele era estudante. Então imagino quando você está com uma obra pronta, né? Isso demanda tempo, recurso financeiro, um monte de coisa, é. né, Val? Então, porque você embala tudo com aquele plástico bolha, né? Você ia organizando o carro, né? E tinha época que eu ia. E assim, eu sempre expus em lugar muito bom, em galeria, na PUC de São Paulo, sabe? Em outras cidades, assim, até mais longe, né? Então Uhum. é viagem mesmo, né? Então você tem que ter esse desprendimento, né? Tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E aí veio a Estúdio Art, que foi a realização de um sonho mesmo, né? Eu queria ter o meu espaço, eu queria ter um estúdio, e aí eu fui dando mais energia para o meu espaço, né? Para esse momento com os alunos, com as crianças, com tudo isso. Esse ano faz 30 anos que eu conto como artista, porque eu participei de uma exposição em Paulínia, onde eu ainda me considerava aluno, na verdade, né? Eu me considerava aluno. E era uma exposição coletiva com o meu professor. E eu pintei eu tenho um quadro até hoje, é um Cristo na cruz, né? Só a face do Cristo. E esse quadro, ele ficou bem na frente da exposição, né? E eu era aquele moleque meio artista, mas quem vê eu falando hoje, nunca fui muito assim, sabe? E o quadro estourou na exposição, sabe? Foi capa de jornal da época, né? Então foi um dos quadros mais comentados, tal, tal. E aí eu tenho o artigo do jornal, né?
Então, depois de uma época, eu falei, poxa, eu precisava marcar uma data, né, como artista, né? E aí eu marquei essa data, sabe? Essa exposição, esse quadro como um quadro marco, né? Eu já pintava muito, já tinha. Nossa, vocês vão olhar Você em tinha que cima de idade, casa Paulo? lá. Nesse quadro você tinha que idade? Então, nessa época, eu acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 17 anos, sabe? Acho que eu tinha uns 17 anos, né? Eu acho que mais ou menos. Eu não estava na faculdade ainda. Eu não tinha entrado para a faculdade ainda. Acho que eu tinha Essa uns coisa da faculdade de 17. artes foi uma coisa que um dia você. Porque assim, tem aquele artista que ele nasce já com o dom e ele vai aperfeiçoando, né? Então ele já tem aquela vontade desde criancinha, enfim. E tem aquele artista que um dia levanta e fala: Bom, vou fazer faculdade de artes, e a partir daquele momento que ele começa a se dedicar. No seu caso, você considera que você já nasceu artista e só foi, né, melhorando, aperfeiçoando? Ou teve esse estalo de um dia você acordar e falar: Não, acho que agora eu quero fazer artes porque é isso que eu gosto? Como que foi? Não, Eu falo que assim, como é que foi a sua descoberta do talento? Porque tá. todo mundo tem isso, né, de um dia falar assim. Isso não só como artista, mas qualquer profissão, eu É. também, né? De você falar, não, eu quero isso e focar nisso para a vida. Então, na verdade, eu achava que eu nem ia fazer faculdade, porque eu venho de uma família pobre. É simples mesmo, tá, pessoal? Não é papo tipo, ô, o cara aí, ó, não é isso não. A minha mãe é costureira e meu pai trabalhava em empresa, né? Depois meu pai separou, tudo, mas independente da separação, sempre teve junto. Eu sou o filho mais velho de quatro. De quatro irmãos, eu sou o mais velho. Então, desde os 15 anos, eu já trabalhava num comércio. E formalmente mesmo, das 8 às 6 da tarde. E naquela época, tinha muita escola noturna. Hoje foi diminuindo bastante. Mas eu lembro do sétimo ano, oitavo ano, né? Sétima série, oitava série, já estudando à noite. Meu ensino médio foi toda noite. E aí, então, na verdade, eu nem achava que eu ia fazer faculdade. Era uma coisa muito longe. E aí, meu professor dava aula, tinha lá em Paulínia aula, né? E aí, eu fui lá uma vez ver a aula lá, né? E ele dava aula do sábado à tarde. Ele dava aula do sábado à tarde. E eu trabalhava no sábado até meio-dia. E aí, eu fui lá e matriculei, sozinho, sem minha mãe e meu pai, nem sabia. E aí, eu comecei. Né? Então eu passava a tarde, o sábado à tarde, estudando. Isso eu tinha 15 anos já, né? 15 anos. E então a minha rotina era essa. Durante a semana eu trabalhava o dia todo, à noite eu ia para a escola e no sábado de manhã eu trabalhava até meio-dia e à tarde eu ia estudar desenho, estudar arte. Eu era aquela criança que gostava muito, muito. Quando chegou a época da faculdade, eu já não ia fazer Unicamp mesmo, porque primeiro que eu não tinha, por mais que eu lesse, que eu gostava de estudar, eu não tinha conteúdo suficiente, né? E eu tinha que trabalhar, eu não tinha essa coisa de não trabalhar, tá bom? Os meus irmãos também trabalharam, não estou falando que eu trabalhei, os outros não. É, mas então eu fui fazer a PUC. Quando eu fui fazer a PUC, eu fui, fiz, passei no vestibular, tudo, mas era uma coisa assim também, poxa, vai fazer, vai dar conta de pagar, né? E Paulínia, na época, tinha uma coisa muito boa que depois cortaram. Paulínia dava bolsa de estudo. E aí, A galera, americana teve uma eu fase boa também. teve, né? Eu tive essa sorte. Eu tinha 40% de bolsa da mensalidade. E olha só, eu ganhava um salário mínimo na que eu trabalhava já, né? Com 18 anos. A mensalidade da PUC era tipo um salário mínimo e meio. Era muito cara a mensalidade. O que a minha patroa fez? Ela aumentou o meu salário no valor da mensalidade. Isso eu falo até hoje. Eu sou grato a ela também, ao casal, né? Ao casal. Eu sou grato. Ela aumentou. Só que aí, quando eu entrei com o pedido de bolsa, no outro mês, eu ganhei a bolsa. Então, eu pagava 60%. Mas, pessoal, não tinha dinheiro nem para comer um x-salada lá, não.
sabe? Era contadinho mesmo, Você né? falando essa história, o pessoal que é mais novo não tem essa noção, porque o que você está falando é exatamente o que eu vivi também, porque eu queria fazer É, comunicação social, na Unicamp não ia conseguir passar, e aí tinha PUC, era a única que tinha o curso que eu queria fazer, né? Eu sou formada em RP. E é mais ou é, menos o que você está contando, a mensalidade era mais que o salário mínimo, na época eu também ganhava o salário mínimo, então não dava. não E dava. eu fui agraciada com uma bolsa também, mas só no segundo ano. No primeiro ano, não. No primeiro ano eu passei uns perrengues nervosos, assim. Mas era o que Passa. você falou. Você ia para a faculdade, às vezes, sem dinheiro para comer. Quantas vezes a gente ia e não comia? Trabalhava o dia inteiro, ia sem jantar, não tinha dinheiro para um Exatamente. x-salada e voltava com fome para casa. Porque Nossa, era essa vida, né? Não tinha o que fazer. não tinha, e aí foi. Era assim, não tinha mesmo, né? E aí foi os 3 anos da faculdade, né? Foi assim. Uma coisa que eu fazia trabalho para os amigos da faculdade, Eu porque eu já desenhava e pintava muito bem. Só que o que eu cobrava? Eu não cobrava dinheiro, eu cobrava material. Eu lembro disso, sabe? O tempo todo da faculdade. Então, por exemplo, tinha que fazer tal trabalho com tal papel, tal, tal. E aí, o pessoal era. Mas aí não é assim, que um era pobre, outro é rico. Na verdade, ali todo mundo vira amigo. E não tem essa diferença, sabe? E até hoje a gente tem amizade. Mas o pessoal comprava, em vez de uma folha, comprava duas, que sabia que eu ia ajudar a fazer, que eu ia fazer, e me dava uma folha. Né? Então, eu lembro disso, você não tem noção. O Não, tempo todo da eu faculdade. era muito boa em redação, sempre fui, né? Escrevia muito. E a maioria não, até hoje não gosta de fazer redação. E eu também entrei muito assim, às vezes não de dinheiro, mas às vezes fazia uma redação em troca de um lanche, fazia uma redação É, em troca de um refrigerante, de alguma coisa para comer, porque eu ia para a faculdade sem comer mesmo, literalmente, né? não, e Mas é é uma mesmo, coisa porque interessante, né? É os perrengues, eu falo assim, é os perrengues que a gente passa, que só quem passa é que sabe, né? só quem passa, só mesmo, né? E era assim. Bom, e aí foi a faculdade. Então, eu me considero um artista. Eu sempre quis ser. Eu nunca quis ser um artista tipo porra louca. Eu não tenho esse perfil. Tipo aquele cara desprendido, sabe? Que nada disso. Eu sempre quis ser mais erudito, mais estudado. Por isso que eu sempre pego no pé de aprender técnica, de desenvolver, né? De fazer as coisas. Então eu nunca fui, eu lembro desde criança, esse artista meio desprendido, até às vezes eu tenho amigos que são assim, né? Tá lá, né? Não tem responsabilidade, não é que não tem responsabilidade, não posso falar assim também, mas tipo, é um outro padrão, sabe? E eu sempre fui mais de estudar, sabe? Eu sempre fui mais de estudar, de conhecer a história da arte, né? Eu lembro no ensino médio, às vezes, falando sobre Renascimento, sabe? Então, eu tenho mais essa característica, talvez, né? Então, a faculdade, para mim, ela acrescenta porque eu gosto de estudar, né? Então, eu gosto de conhecer, de ler, de fazer, tá bom? Por Uma isso que ela coisa, Val, foi que importante. uma coisa que eu assim, eu acho que é uma curiosidade geral, né? Que quando a gente fala em artista, talvez a própria mídia ela deturpa um pouco a imagem do artista, é o que você acabou de falar. Então Sim, fica com a imagem de que todo artista é porra louca, né? é, Que o artista é geralmente aquele artista que vive na praia, ou vive de cidade em cidade fazendo arte, tá tudo paz e amor. E é, não é, né? E, infelizmente, tem muito disso, porque eu lembro que quando eu fui dar aula numa época, eu podia dar aula de português e artes. E aí o pessoal falava assim para mim: não, mas você tem condição de pegar as duas matérias, porque artes é sossegado. Matéria de arte você tá tranquilo. E tem essa. Eu falo que é uma coisa assim, meio que na minha opinião, até meio preconceituosa, não sei, né? Mas tem-se essa imagem que criaram que artista é paz e amor, né? Não é. trabalha. Parece que não trabalha, parece que não pega no pesado, parece que não tem essa coisa de estudar. Eu falo com prioridade de você porque eu conheço a sua trajetória, um pouco dela.
Primeiro porque você é professor da minha filha na escola e professor no estúdio, né? É, E fora também a gente acompanha o seu trabalho lá fora. Então eu vejo que existe uma consistência naquilo que você fala, né? Você não é aquele artista que só faz um desenho e pronto. Tem toda uma história por trás. A gente vê o carinho que você trata seus alunos, a gente vê os seus alunos tendo você como referência, não só de professor de artes, mas eu acho que como ser humano também, né? Que eu acho ser isso muito humano, é. bonito. Então, eu penso assim que precisa também tirar um pouco, né, essa coisa que ficou, que artista é uma coisa, desculpe o termo, né, mas tem muita gente que É, ainda não valoriza, né, que fica uma coisa meio até sim. pejorativa, né? Ah, ele é artista, né? Igual o pessoal que fala É, assim do marketing para mim. Ah, trabalha com marketing lá digital é, lá, né? Ah, você trabalha com marketing ainda, né? Como se é, fosse uma coisa que não era trabalho, né? E sim, eu acho que isso, infelizmente, no Brasil tem muito disso ainda, né, Val? Essa a falta de tem. valorizar um trabalho que é muito sério, porque eu trabalho no marketing hoje, meu marketing é totalmente digital, mas ele tem que ter uma trajetória por trás, né? Ele Sim, vem com uma história de artes por trás de tudo isso, né? Então, o seu trabalho, por exemplo, ele está muito ligado com o meu trabalho, caminha junto, né? tá. E eu acho que essa Exatamente. valorização falta muito por parte, eu acho que da sociedade de um modo geral, de todo mundo, né? Você sente isso É, na pele também ou é só uma impressão que a gente tem? não, Porque não, você sente porque é assim, ó. Ou você acha, ah, vai, é artista, então é vagabundo, né? É artista, é isso, é artista, é aquilo, né? Ou, ah, você não tá na Globo, você não é artista, né? Agora com o YouTube, ah, mas você não tem tantos mil seguidores, então você não é artista, né? Então, cria-se essa ideia mesmo de que o artista é aquela pessoa endeusada, né? Que ou ele tem que estar em uma tela muito assim, trocentos mil seguidores para poder se denominar artista. E na verdade não é, né? Um artista, ele é uma pessoa comum. A única coisa é que o fazer dele ele é aquela peça da sociedade que está para contribuir com o meio que a gente vive. Assim como o engenheiro, assim como a pessoa do marketing, que é você, né? Todas as pessoas, o médico está ali, então todas as pessoas estão na sociedade para contribuir. Né? O artista é a mesma coisa, né? Com um desenho, com uma música, com uma peça de teatro, né? Lembra da pandemia? Muita gente ficou no YouTube ali vendo as peças. Teve teatro no YouTube, teve poesia, teve música, né? Música estourou no YouTube, né? tinha muito Isso são artista manifestações desenhando e artísticas. as pessoas acompanhando, né? Desenhando, acompanhando. Então, o artista, ele é isso. Só que parece para todo mundo, assim, para uma grande maioria, que se você não está nesse patamar, nesse perfil, você não é artista, né? E aí você fala, ah, mas você se considera artista? Sim, eu me considero um artista, né? Você desenvolve o seu trabalho com carinho, com talento. Só que é um trabalho, é trabalho, é trabalho. Você não pode pensar assim, ah, hoje eu não vou fazer, não, vou. Não, é trabalho. Por exemplo, ó, todo dia eu desenho. Eu desenho todo dia. Você fala assim, mas que hora você desenha? Pode ser no horário de almoço, pode ser entre uma aula e outra aula, né? Pode ser quando eu estou lá, que nem agora que eu estou no estúdio, aqui. Pode ser que daqui a pouco um aluno que ia vir não vem, né? Tem alguns momentos. Então, é trabalho. Todo dia você desenha, você pinta. Outra coisa, o artista, ele tem que ler, ele tem que estudar. Não tem como você não estudar, sabe? Eu tenho, por exemplo, vamos falar do visual, né? Das artes visuais. Você tem que saber tudo que os outros que veio antes de você já fizeram. Não tem como você falar, não sei quem foi Picasso, por exemplo, vem na cabeça agora aqui, sabe? Não tem como isso. Então, um artista é uma pessoa que se propõe a isso, não é só aparecer
no celular, na mídia, e falar, ah, eu sou artista, porque tal. Não, na verdade é muito pé no chão. Não é, o artista não é nada diferente de um médico, né, de qualquer outra profissão. A única coisa que é o fazer dele é desse jeito, sabe? Assim, né? E também o artista não é entretenimento. Tipo, ah, eu vou fazer um negócio que é para entreter todo mundo e tal. Não é assim também, né? Tá bom? Ah, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Outra coisa também que eu ia te perguntar, da artes, né, das artes de modo geral, a gente sabe que Ah, tem vários, não sei se é segmentos o nome correto, né, mas ou estilos, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu só faço autorretrato, eu só faço anime, enfim. sim, No caso do Val, ele tem toda essa amplitude, né, de ter todos os estilos, né, diferenciados aí, por exemplo, você consegue hoje, dentro do seu estúdio, fazer isso, né, porque a gente sabe que na escola, né, pelo menos na parte disciplinar, existe um currículo que ele é sim. genérico, que você tem que seguir, não dá para fugir muito, você acaba É, passando o básico, mais a história e o básico ali para você poder inserir o aluno e ele entender o que é é. artes, né? Agora, no caso do Estúdio Arte, que é a sua escola, você consegue na escola, por exemplo, tem aluno que tem aptidão para fazer um determinado tipo de desenho, outro. Sim, Como é que funciona isso dentro do Estúdio Arte? Só para a gente entender um pouquinho dos estilos diferentes que tem dentro da arte. legal. Tá, então, ó, nas artes visuais tem vários estilos, várias linhas, tá bom? Por isso que eu não engesso a aula na Estúdio Arte. Senão eu ia dar uma aula, por exemplo, do que eu mais gosto. Por exemplo, o que eu mais gosto é de xilogravura, sabe? É xilogravura, aquilo Para quem que não sabe o que é, Val, fala o que é, é para quem não sabe. aquela arte que ela é feita em uma plataforma, né? Em uma base e depois ela é impressa. Tipo um carimbo. Ela é tipo um carimbo. Então você cria todo o desenho e aí nessa base, por exemplo, uma madeira, né? Estilo madeira, e aí depois você faz impressões, né? Então eu gosto muito. Então com o estilo eu ganhei prêmio, ganhei vários prêmios com estilo. Várias estilo minhas já foram, né, para os países que eu falei. Então se eu gostasse, se eu for dar aula só do que eu gosto, seria estilo. Só que eu sempre fui uma pessoa de querer conhecer tudo, sabe? Eu nunca fui aquele desenhista, aquele pintor, ah, não, eu faço só isso, tal. Então eu lembro, desde moleque também, eu sempre gostei de conhecer tudo. Eu sou tipo aquele clínico geral, sabe? O médico Um clínico pouquinho de geral, cada. assim. Eu sempre fui assim, curioso. E eu ia nas exposições, eu queria saber o que eu ia ver de técnica diferente que eu queria aprender. Sabe, se eu fosse numa exposição e eu não via nenhuma técnica diferente, eu saía frustrado. Falava, não, estou aqui, não estou vendo nada, né? Então eu sempre fui muito curioso nisso. Por isso que eu não engesso. Então eu procuro desenvolver no aluno aquilo que ele mais tem como talento, como aptidão. Por exemplo, tem aluno que é muito bom em fazer retrato, tem aluno que é bom em cartoon, tipo o Ziraldo, assim, sabe? Uhum. Tem o traço de cartoon. Tem aluno que gosta mais do desenho artístico clássico, que é pegar uma paisagem, pegar um animal, sabe? Tem aluno que hoje, com a tatuagem, cresceu muito esses últimos anos. Então tem aluno que tem um traço bom para pena, né, para fazer o traço em pena, né? Então eu procuro direcionar o aluno para aquilo que ele gosta mais, que ele tem mais talento. Uhum. Porém, como clínico geral, eu sempre mostro tudo que ele pode aprender, sabe? Todas as aulas. Eu falo, ó, tem isso, isso, isso. No entanto, que a aula da Estúdio Arte é uma aula assim, ó, onde cada um está fazendo o seu desenho, um pode olhar o desenho do outro, um pode ver o que o outro está fazendo. E tem aluno que é interessado, que pergunta, tem aluno que fica de olho no que o outro está fazendo. E o olhar para o desenho do outro não é de negatividade. Muito pelo Não, é de contrário. curiosidade. E eles aprendem um com o outro, viu? Porque tem uns momentos, eu deixo totalmente à vontade. Então eu acho isso muito legal e enriquece bastante, né?
Mas eu sim, sempre tive essa característica de querer conhecer, de querer fazer, né? Tudo. Agora, na escola formal, que é, aí a gente recebe já um planejamento engessado, é engessado. né? E é engessado. Aí o planejamento ele já vem são pirâmide, né? Prefeitura, estado, governo, né? E aí Você você acaba tem que ali ficando, dentro, fica limitado, né? Eu lembro que quando eu dava aula de português, a gente pegava aquele programinha ali, e eu sempre fui uma meio rebelde, assim, porque eu não queria seguir muito, né? Porque eu pensava assim, como que você vai fazer um aluno escrever quando o aluno não gosta de escrever, se ele mal consegue falar, né? Se ele tem dificuldade até exatamente, de expressar. E eu ia muito para esse outro lado, então eu levava muito da arte para dentro da aula de português, porque eu tentava levar esse lado dele ser mais espontâneo, da fala, da às vezes jogava fala, uma peça de teatro ali no meio. E sim, uma coisa que a gente vê, pelo menos na Estúdio Arte, agora eu estou falando enquanto observadora mesmo, é exatamente tá, isso. Os alunos, eles têm a liberdade de fazer aquilo que ele mais gosta. Como você falou, tem, você mostra as variedades, né, os segmentos ali, os estilos, e você percebe que cada um tem uma aptidão para uma coisa. E de acordo com aquela aptidão, você vai orientando aquele aluno a melhorar naquilo que ele está fazendo. E aquilo eu que ele tá acho que isso é fazendo. uma coisa que a gente vê muito pouco por aí, né? Porque eu falo, enquanto mãe de uma aluna sua, a Nanda Sim, já veio de uma outra escola que ela era meio que obrigada, né, ou, digamos, ou direcionada a fazer sempre um determinado tipo de desenho, né? sim, Então todo mundo acabava sempre fazendo a mesma coisa. É a cópia é, da cópia da cópia da cópia. E eu acho que quando o exatamente. aluno ele começa a não conseguir exteriorizar aquilo que ele gosta, cai no gesso de novo, né? Você engessa ele. E o talento, Ingessa. se você engessar o talento, ele não é talento. Ele começa a virar uma obrigação. E aí a pessoa não consegue soltar a criatividade que ela tem, né? Na artes é muito assim também, né? Se você É, não criar, não deixar a sua cabeça criar, você não vai pôr para fora o que você tem de melhor. Não tem jeito, né? não, porque você precisa da intuição, né? O artista, ele trabalha muito com isso, né? Que é essa expressividade que você está falando, né? E aí você tem que ter uma parte que seja o estudo técnico, né? O estudo técnico, ele tá em você ler, né? Hoje tem muito vídeo também, né? Assistir vídeo, tudo, né? Na minha época era só livro mesmo, assim, né? Bom, YouTube é coisa de agora, né? Mas lembra que nossa, eu Nossa. devorava muito livro técnico, muito livro técnico. Gente, eu tenho um livro dessa grossura, assim, ó. Ele é só técnico. Ele fala até da frequência de cor, de cada cor, né? Então, assim, eu devorava muita coisa técnica, né? Mas é isso, você tem a parte técnica e você tem a intuição, você tem a expressividade. E é isso que eu procuro trazer para a aula, né? Para os alunos. Isso não importa a idade, não importa se é criança de 5, 6 anos, se é adolescente, se é adulto, não importa, porque uma criança de 5, 6 anos aprende técnica, sabe? Não é recreação. Falar, ah, senta aí e faz qualquer coisa que está recreando, não é. Ele aprende técnica, ele desenvolve. Então, todas as idades, nossa, né, como ser humano, você tem essa capacidade de ter a técnica e a intuição, a expressividade, né? Agora, claro, quando eu percebo que um aluno ficou acomodado, que tem, né? Aí ele está acomodado, ele é assim, ó. Ele tá repetindo o mesmo padrão. Então passou um mês repetindo o mesmo padrão. Aí eu vejo que ele já aprendeu. Aí eu vou lá e dou um cutuco, sabe? Aí eu proponho, ó, agora vamos fazer tal coisa, assim, assim, assado. Porque faz parte do professor. Tirar também o aluno daquele Do estado comodismo, né? do comodismo, sabe? Porque ele chegou em um nível legal, um nível técnico daquilo que ele queria e tal, só que você percebe que ele não está subindo. Você percebe que ele está ali, é isso, demora um mês, sabe? Não é um dia para o outro, não, tá? Porque esse negócio de
arte tem que falar sempre, isso não é de um dia para o outro. Isso são vivências, né? Então eu percebo que o aluno estamos no segundo mês, ele está acomodado, ele está feliz, ele está contente, ele está fazendo tal, mas acomodou. Aí eu vou lá e dou aquele Mas cutuco. Aí de o repente ser fala, humano tem isso, eu né? fiz Isso é do isso. ser humano, né? Então, aí eu vou lá e faz, e faz, e faz. É muito legal. E essa questão que você falou de acomodar, isso aí não é só nas artes, não, né? Eu falo, É, por exemplo, se você cozinha, se você é um MasterChef da vida, ou se você é um cantor, quando você está confortável naquilo que você domina, se ninguém te cutucar, você fica ali porque está confortável, né? você Então, fica parado mesmo. exatamente, por isso que é muito importante esse outro olhar, né? De falar, viu, você faz determinada o prato ali, tá uma delícia, mas ou vamos fazer coisa diferente agora, né? Quero ver essas outras aptidões. Isso aí vale para tudo, um Exatamente. cantor, um médico, né? Um advogado, enfim, né? Não deixar entrar no comodismo, porque o ser humano ele tende a entrar no comodismo. E eu falo que Tem. artes tem que tirar esse paradigma que artes é coisa para quem não tem nada para fazer, né? É, Não tem nada para fazer, vai desenhar, né? Uma coisa que a gente falava muito para criança é, pequenininha, né? Vai desenhar, né? Mas a gente tem que também entender que por trás desse desenho também, e eu falo agora enquanto já conversei com várias psicólogas, tudo, até o desenho ele expressa um sentimento que o pressa. aluno está sentindo. Então, às vezes, tem terapias que é o desenho que ajuda o profissional a entender o que está Ex- acontecendo ali com a criança, com o adolescente, com o adulto, né, através de desenho. A Exatamente. gente já teve relatos, já trabalhei com menor, né, em casa de menor de apoio, essas coisas, que a gente só descobriu, por exemplo, descobrir um ato assim de abuso diante de um desenho que a criança fez. Então, Exatamente. se todo Exatamente. mundo entendesse o quão é importante a artes em si, no contexto dela, tirasse um pouco essa É, coisa do artista zen, né, e trouxesse isso para a vida, quanta coisa que dentro da arte você consegue fazer. Você consegue salvar a vida de uma criança através de um desenho, porque a sim. gente já conseguiu fazer isso no passado, né? E por aí vai, né? Tem hoje idosos que se reencontraram, até reencontraram vontade de viver desenhando, pintando Desenhando. tela, enfim, né, Val? Sim, é isso mesmo. O corpo todo nosso fala, né? Entrando nessa área da psicologia, assim, né? Mas às vezes você esconde, né? Você mascara, né? Agora o desenho não tem como mascarar, não adianta, sabe? E mesmo que você não faça uma sessão profunda, alguma coisa assim, não tem como. Então ele vai mostrar se teve um abuso, se está tendo uma agressão, o que está tendo, ele vai mostrar, né? É muito claro isso, tá bom? É muito claro. Ô, Val, agora, para a gente finalizar, já tem quase uma hora aí, você tem os Sim, seus compromissos, mas eu queria muito que você falasse de uma coisa muito interessante, tá. que você tem um trabalho que eu admiro muito, que é um trabalho com crianças especiais. Sim, Eu sei que é uma coisa assim, hoje tem se falado muito, está muito na mídia, essa coisa aí da criança especial, da criança isso, da criança aquilo, mas fala-se muito e faz-se muito pouco, né? A gente vê o pessoal mais sim. falando e fazendo videozinho na internet para ganhar like do que colocando a mão na massa. Só que eu É, acompanho o seu trabalho e vejo que você tem um trabalho diferenciado com esse público, né? Então eu queria que só que você falasse, né, desse um resuminho aí do que é esse tá. trabalho, o porquê desse trabalho e o quanto isso na sua vida tem um significado, né? Porque eu acho que a gente tem sempre que ressaltar quem faz por amor, né? E eu Sim. acho que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que faz isso por amor. Eu sempre gostei muito dessa área da arte terapia, da psicologia e tal. Eu sempre gostei muito e sempre me senti muito à vontade, tá? Eu não sei por que isso, tá bom? Mas eu já no terceiro ano da faculdade, eu fui trabalhar com criança com deficiência mental
lá na PUC tinha um projeto, e aí chamaram lá para fazer um estágio e eu fui, terceiro ano da faculdade, foram 6 meses esse projeto. E foi muito legal, foi o meu primeiro contato, assim, de fato, arte com processo terapêutico, tudo, né? E aí depois eu não parei mais, depois eu fiz arte terapia e sempre continuei estudando. No município de Americana tem o projeto até hoje, mas eu fui um dos que ajudou a organizar, chama Mãos que Acolhe, que era um centro de inclusão. E ali eu fui logo no começo, que começou mesmo a escrever tudo, né? E aí eu trabalhava com arte terapia. Eu sempre gostei de duas linguagens, a artes visuais e a música. Então hoje eu consigo trabalhar com as duas linguagens, com crianças, com, por exemplo, autista, Down, algumas, como que eu posso falar? Eu consigo atender, né? Atender da melhor forma e fazer com que tenha evolução, né? Porque não é só chegar lá e desenhar qualquer coisa não, tá? Ou mesmo na parte musical, entra na sala de música e faz qualquer barulho não, né? Mas hoje eu consigo fazer, procurar evoluir e dar qualidade de vida para essas crianças que precisam ter esse estímulo visual ou sonoro, né? Então eu desenvolvo isso tudo e na verdade eu não posto nada desse trabalho. Só sabe mesmo quem me acompanha de perto mesmo, sabe? O que eu posto, e não posto por vergonha por nada disso. Não é isso, porque às vezes alguém pode achar, ele não pode porque ele tem vergonha. Não, não é isso não. Eu não posto porque eu não vejo necessidade de postar, tá bom? O que eu posto são assim, foto dos alunos, foto das aulas, tal, tá bom? Uhum. Mas esse trabalho eu faço assim de coração e então eu tenho autista, tenho Down no meio da turma desenhando normalmente. Busco com que tenha resultado, né? Não, ele é Down, ela é Down, então é coitadinha. Não tem esse negócio de coitadinha, não. Sabe, eu faço refazer o desenho, eu faço pintar de novo, eu faço contornar, né? Tô dando exemplo, tá bom? Uhum. Na parte da musicalização, eu faço interagir com os instrumentos, eu faço fazer a marcação rítmica, né? Então, eu procuro ter esse trabalho, eu não sei como que isso aconteceu na minha vida, mas aconteceu. Mas Eu não sei é falar assim, desse é trabalho. como você. Isso é amor. Você sabe que isso é fazer Eu por não amor, sei. fazer por paixão, né? Mas eu falo que são poucos profissionais, pouquíssimos profissionais que têm. Eu falo que a empatia, a sensibilidade de trabalhar com pessoas especiais. Por quê? Como você falou, É, trabalhar com uma pessoa especial não é colocar ela como coitadinha, né? Você é, não tem que pegar essa criança e diferenciar ela no sentido de, eu não posso mandar refazer um desenho, eu não posso mandar, né, corrigir exatamente. quando necessário. Muito pelo contrário, as crianças especiais, elas precisam de regras, disciplina, correções. Ela precisa Sim. entender que ela está fazendo errado e refazer de novo. Mas existe um jeito para fazer isso. E eu já me É, deparei com muitos profissionais e com muitas escolas, por incrível que pareça, que não aceitam crianças especiais, que não aceitam, né? é, E é uma coisa que eu acho que vale a pena falar, porque eu falo enquanto tia de uma autista, né? Eu tenho um sobrinho que é autista. A dificuldade que fala-se muito, é muito bonito lá fora falar, né, e tudo, mas na prática não é assim que acontece. Então, são poucos profissionais, né? São poucos artistas que têm essa sensibilidade que você tem. Eu acho que isso vale a pena ser ressaltado, sim, viu? obrigado, agradeço. Então, eu sempre gostei, na verdade. Eu nunca tive esse distanciamento, sabe? Eu não consigo lembrar, assim, da minha vida um distanciamento com crianças ou com adultos especiais, né? Uhum. Então, hoje para mim é muito natural, assim, eu não vejo,
é muito comum para mim, sabe? Você fala assim, Uhum. mas dar aula para um aluno que é autista, com um aluno dito normal. Na verdade, eu trato todo mundo igual, né? Sim. Respeitando a individualidade de cada um, né? Mas eu procuro proporcionar qualidade de vida. Eu acho que isso que é assim que eu sempre tenho na minha cabeça, sabe? Que essa Aham. criança, esse adolescente, que ele tenha qualidade de vida. Uhum. Acho que isso para mim é legal. E se a arte, através da pintura ou da música, possa proporcionar, isso é bacana. Não, muito Tá bom? legal. Val, tem muita coisa, mas o tempo a gente sabe que é corrido para você e para Já mim tem aqui. aluno aqui. É, eu sei. Então, ó, a gente vai voltar a se falar numa outra Vamos. oportunidade. Eu vi que o pessoal fez comentários ali, a gente vai deixar gravada a live aqui. O Val depois ele vai fazer alguma coisa. A gente já tinha falado, né, dele É, desenhar durante a live, mas você vê tanta coisa que que a gente vai querendo perguntar e as pessoas também querem saber. é, E depois ele vai fazer um desenho ali, vai deixar um vídeo, a gente vai postar aqui no perfil aqui, mas vai ficar gravado, legal. depois vocês Faz sim. escutam. E o que eu quero dizer para você, mais uma vez, é que é gratidão de você ter aceitado, não só de falar com a gente aqui, né, de estar aqui no perfil da gente, mas pelo ser humano que você é. Então, quem Obrigado. não conhece a Estúdio Arte, eu recomendo, pelo menos que conheça, né? Não enquanto propaganda só, mas no sentido de conhecer o trabalho que é feito, a escola, o profissional que você é, porque eu acredito que quem tem essa tendência, né, ou esse talento aí, precisa pelo menos conhecer, né? E eu É, recomendo isso porque você, sem dúvida, você tem um talento único e esse talento você está conseguindo passar para outras tantas pessoas, né? Isso é muito bonito de se ver. Então, obrigada obrigado. pelo convite que você aceitou e que você aí possa, dentro aí da Estúdio Arte, crescer cada vez mais, porque eu sei que é um projeto e um sonho também, né? Então, É, que cada vez mais esse sonho possa ser longínquo. obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você pelo convite, poder estar falando de uma coisa que para mim é uma paixão mesmo, tá? Agradeço. Uhum. Espero poder ter também contribuído um pouco, né? É um bate-papo. Eu gosto do bate-papo, acho legal, né? Aham, Possa ter contribuído e dizer que eu estou à disposição com certeza. para a gente ter outros momentos, um momento desenhando, um momento que achar legal a gente possa fazer. Eu quero agradecer a quem estava aqui, porque na verdade eu não consegui ir acompanhando Os os comentários, né? comentários. Teve o Agradecer pessoal o que pessoal, comentou. Ah, agradecer a todos que estão aí, essa família Estúdio Arte, porque eu chamo de família mesmo, sabia? família. Eu falo, a família Estúdio Arte, Isso é verdade, né? pessoal. Porque Sou assim, testemunha. Família. Ele trata todo mundo como família mesmo. como família Estúdio Arte, porque é assim que eu vejo, né? Isso E eu aí. acho que é isso. Agradeço bastante. Beleza. Pessoal, eu vou Obrigadão. deixar então o endereço aí, o arroba do Val aí nos comentários. Se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, pode chamar você aí depois no direct e perguntar. E Pode. eu agradeço mais uma vez. E agora eu acredito que você deve ter aluno aí te esperando. Então, boa aula aí para você. Obrigada mais uma vez, viu? Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, gente. Um tchau. beijo. Obrigada, viu? Um grande Tchau. beijo. Até Tchau, mais. tchau.